A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne. A Volta ao Mundo em 80 Dias foi publicado pela primeira vez em 1873, na França, e deve a sua fama não àquelas invenções criativas na área da ciência, né, o aproveitamento criativo de descobertas da ciência e que aí levariam a possíveis inventos, possíveis equipamentos, né? Enfim, a uma tecnologia muito avançada para o século XIX, que é a tônica de alguns dos romances do Júlio Verne, mas deve a sua fama muito mais a essa mistura divertida de aventura, humor e, por que não dizer, até turismo. Sendo que trata-se aqui de um turismo de acordo com aqueles conhecimentos que havia sobre determinados povos e países na época em que o autor lançou este livro, em 1873. Mas a gente tem muitos dados aqui que deveriam ser as últimas informações que o Verne apresenta aos seus leitores sobre a paisagem, sobre a geografia, os rios, a população, os costumes, as crenças e até algumas leis, no caso de algumas regiões, né, que os seus personagens atravessam, fazendo a volta ao mundo em 80 dias. E, enfim, algumas peculiaridades e até a aparência e as roupas, né, em várias das regiões que os personagens atravessam no romance. Eles passam pelo Egito, pela Índia, pela China, pelo Japão, pelos Estados Unidos, até voltarem à Inglaterra. É a história do Phileas Fogg, que é um gentleman inglês, um homem muito regrado, muito ordenado, né? Que ele tem um amor à ordem, à sistematização de tudo, à organização de tudo. Ele é um excêntrico porque ele tem uma vida toda dentro de hábitos arraigados, de costumes mesmo, né? De modo de proceder, o horário que ele entra em casa, o horário que ele sai de casa, o horário que ele visita determinados lugares, né? Enfim, a temperatura da água do seu banho, tudo que você possa imaginar, tudo dele é muito certinho, é muito cronometrado, é muito regrado. E quando o romance começa, ele acabou de despedir o seu criado porque ele cometeu um erro, né? Em alguma minúcia da qual o Fogg faz questão. E ele então contrata um jovem francês que se apresenta para ele, que é o Jean Passepartout, que já teve outros patrões ali na Inglaterra, ele já trabalhou para outros, mas eram homens assim muito estróinas, muito malucos. E ele tomou informações sobre o Phileas Fogg, então ele está todo animado, porque ele vai trabalhar para um homem que não é doido, né? Que não é assim, desregrado, né? Que tem uma vida muito ordenada e até rotineira, né? E o Passepartout está todo contente com isso. Infelizmente, para azar do Passepartout, justamente no dia em que ele é contratado para ser o novo criado do Phileas Fogg, o Fogg está no seu clube, o Clube Reforma, e sai uma discussão entre ele e os outros sócios a propósito de uma matéria que saiu no jornal, que eles estão lendo, que faz um cálculo da viagem ao mundo em 80 dias nessa época, né? Na Inglaterra, aqui no caso, embora o autor seja francês, a ação central se passa na Inglaterra, em 1872, quando começa a ação. E o jornal faz o cálculo de 80 dias para dar a volta ao mundo. Sai muita discussão ali entre os sócios. Há um engenheiro, há um administrador de banco, há dois banqueiros, há um dono de uma cervejaria, além do próprio Phileas Fogg, que esses 80 dias não contam os atrasos, os imprevistos, tudo que pode acontecer para que não se consiga dar conta da viagem em apenas 80 dias. Mas o Phileas Fogg diz que não, que os 80 dias já cobrem todos os imprevistos possíveis, todos os atrasos, tudo o que você possa imaginar que pode dar errado já está calculado dentro desses 80 dias. A discussão então acaba gerando uma aposta. O Phileas Fogg aceita o desafio. Ele vai dar a volta ao mundo em 80 dias. Ele aposta 40 mil libras.
Se ele ganhar, ele ganha isso. Mas se ele perder, ele fica arruinado. E quando ele volta para casa, naquela noite, saindo do Clube Reforma, e chega em casa num horário que ele não é o horário dele chegar, e que deixa o Passepartout assim, muito surpreso, porque ele esteve estudando, né, todo o cronograma do patrão, e estava muito satisfeito com ele, com essa rotina regrada, certinha, sistemática. O Fogg simplesmente diz para um admirado criado que ele comece a preparar as coisas porque eles vão sair para viajar, eles vão dar a volta ao mundo em 80 dias. E aí a gente tem essa mistura de aventura com uma série de peripécias aqui, e aí a gente vai perceber a criatividade do Júlio Verne para criar as situações, todas as situações possíveis que podem acontecer enquanto eles viajam de barco, eles viajam de trem, eles viajam a bordo de um elefante, eles viajam num trenó, de todas as formas, né? E o Verne vai criando uma série de peripécias em torno disso, de perigos, e nós, como leitores, vamos participando, né, dessa volta ao mundo. Nós vamos nos envolvendo com os personagens do Verne, com o seu inescrutável gentleman inglês, o Fogg, e o seu muito mais sanguíneo, muito mais espontâneo e muito engraçado criado francês Passepartout. E nós então vamos participando como leitores das suas alegrias, das suas preocupações, das suas derrotas, dos seus perigos, dos seus triunfos, das suas vitórias até. A Volta ao Mundo em 80 Dias, para mim, se destaca nessa releitura que eu fiz por pelo menos duas coisas. Além dessa visão turística que o autor nos fornece e que é contada da maneira leve, da maneira bem-humorada e às vezes até irônica do Verne. Ele não simplesmente joga aquele monte de informações em cima da gente e torna o texto fastidioso, ele não faz isso. Mas esse livro, para mim, se destaca pelo menos por duas coisas. Uma é a relação que o Verne consegue pintar desses dois homens tão diferentes que estão viajando juntos, o patrão e o criado, né? O Phileas Fogg e o Passepartout. De um lado você tem um homem que é regrado pela meticulosidade, pelo sistema, né? pela cronometragem de tudo, né? Pela organização de tudo, por uma rotina, né? Por uma adequação de todas as coisas. Mas tudo isso temperado por um bom coração e nobreza, que o Passepartout vai conhecendo. E do outro lado, do lado do criado, você tem essa espontaneidade, né? Essa alegria de viver, né? Essa facilidade de se colocar em qualquer lugar, né? De se adaptar a tudo. Mesmo quando às vezes o Passepartout não está muito satisfeito, mas ele consegue se adaptar, né? De uma maneira diferente do seu patrão, que também se adapta, mas ele se adapta também. E você tem do lado do Passepartout esse lado que envolve muita confiança e lealdade, né, ao Fogg. Até nos momentos em que essa confiança e essa lealdade poderiam ser postas em xeque. Mas elas são realmente uma confiança e uma lealdade a toda prova. Isso é bem gostoso, é bem bonito de acompanhar. A relação dos dois, a criação dos personagens e a relação dos dois me fez lembrar um pouco a relação As Aventuras do Sr. Pickwick do Dickens. E aí eu fiquei me perguntando se o Verne tinha lido Dickens. A relação do Mr. Pickwick com o seu criado Sam Weller. Eu fiquei me lembrando agora, relendo esse livro. E também me fez lembrar de uma certa maneira, por essa amizade que há entre os dois, apesar de serem patrão e criado, mas que tem tanta nobreza e tem tanta, assim, fé, né, da parte do Passepartout em relação ao Fogg, e a gente vai perceber, quem não leu vai saber por quê quando estiver lendo, e quem já leu sabe por que eu estou falando isso, me lembrou um pouco também a relação do Holmes e do Dr. Watson nas histórias do Sherlock Holmes. Muito gostoso. O segundo ponto que eu destacaria é o senso de humor do Júlio Verne. Ele tem uma forma realmente pitoresca, às vezes, para contar as coisas, no que ele está dando aqueles dados, né? Aqueles dados de geografia, de história, né? Aí, de repente, ele solta, no meio daquele texto ali, ele solta uma observação que tem ironia, que tem humor, que dá aquela leveza, que torna o texto, ao mesmo tempo que você está sabendo alguma coisa, você está se divertindo também. Nunca é um texto chato, nunca é um texto cansativo. Apesar das informações todas que ele dá,
no desenrolar da viagem, né, e por todos os povos e regiões pelos quais os personagens passam. Por exemplo, tem uma passagem em que o Verne está contando que eles estão a bordo de um trem, já nos Estados Unidos, e aí o trem tem que parar porque a ponte que está mais à frente, pela qual o trem vai passar, não está segura. Ela está danificada, né? Então, um dos funcionários da ferrovia é um americano, né? E avisa que não é bom que eles passem, que não é seguro. E aí o Verne faz a observação que, sendo o americano tão arrojado, quando um americano mostra prudência, é bom que nós também não tenhamos a loucura de contestá-lo. E aí você vê a maneira como o Verne enxerga, né, as diferentes nacionalidades, os diferentes povos, mas eu também não achei que para um europeu de um país que tem o seu histórico de imperialismo, como é a França, eu não achei que ele é desrespeitoso com aqueles países que estão fora da Europa, né? Quem leu sabe, por exemplo, que uma das personagens mais simpáticas desse livro, a Oda, é indiana. E eu estou falando da Oda porque ela tem um papel bem importante, bem relevante dentro de A Volta ao Mundo em 80 Dias.